Olá, alunos! No nosso vídeo de hoje, nós iremos responder, uma atividade referente à aula de biodiversidade, Foi uma aula também que eu já postei um vídeo para vocês assistirem. Então, se eu peço conceitue biodiversidade, eu vou dar uma resposta, mas vocês podem estar colocando outra coisa desde que esteja dentro do assunto, Vai ficar aí mais ou menos como uma resposta aberta para vocês. Sugiro também que nesse momento vocês tenham cadernos em mão para estar anotando, transcrevendo as perguntas e colocando as respostas. Então, a biodiversidade é um conjunto de todas as espécies de seres vivos existentes em determinada região ou época. Então, a diversidade ela pode ser definida como a variabilidade entre seres vivos de todas as origens, a terrestre, a marinha e outros ecossistemas aquáticos, e complexos ecológicos dos quais fazem parte. Então, vocês podem estar aí definindo biodiversidade em outras palavras, mas desde que esteja dentro deste contexto. Como a biodiversidade é dividida? Então, a biodiversidade ela é dividida em 3 níveis: comunidade, ecossistemas, espécies e genes. Foi tratado lá na aula. Tudo que está nessa atividade é com base o que foi abordado na aula, Então, a biodiversidade, ela é dividida em 3 níveis. Ela pode ser dividida em 3 níveis: comunidade, ecossistema, espécies e genes. Comunidade e ecossistema, nós vamos colocar aqui que a comunidade das aves, ela é relativamente bem conhecida em comparação a muitos grupos, As espécies de aves, embora compreenda apenas uma pequena parte de um dado ecossistema, têm se mostrado interagir com inúmeras outras espécies, para manter a saúde do ecossistema. E eles são aí os principais dispersores e polinizadores de sementes. Como foi tratado em uma outra atividade, nós citamos o exemplo dos pássaros na goiabeira, E as espécies, comparando com outros grupos de animais e plantas, nosso conhecimento de diversidade de aves a nível de espécie não é nada pouco imenso, Então, novas espécies elas estão sendo descobertas e é aceitável, que em um futuro bem próximo, nós teremos retratos completos da diversidade das aves e dessas espécies existentes, Então, sempre está aí surgindo novas espécies. E também tem a variação genética, que é uma questão importante que deve ser considerada na conservação de espécies. Um alto nível de diversidade genética deve ser mantido quando possível, e no caso de populações isoladas, a diversidade genética ela pode ser perdida rapidamente, comprometendo seu potencial adaptativo. Então, atualmente, nesse nível de biodiversidade, a conservação de espécies ela visa principalmente a manutenção da diversidade genética. Então, a biodiversidade ela pode estar dividida nesses 3 níveis, Comunidade, ecossistema, espécie e genes. Como eu não pedi para vocês detalhar, vocês podem estar colocando só que ela é dividida em 3 níveis: ecossistema, comunidade, ecossistema, espécie e genes. Então, quais são os fatores que influenciam na distribuição da diversidade? Bem sabemos que a biodiversidade ela não é distribuída de uma forma igualitária.
Então, como os fatores que influenciam na distribuição da biodiversidade, nós podemos destacar a distribuição de a destruição de habitat, o uso excessivo dos recursos naturais, a introdução de espécies invasoras e também a questão da poluição. Por quê? Com a destruição de habitats, espécies que poderiam estar colonizando naquela área, elas vão ter que procurar um outro lugar, né, para elas habitarem, vamos dizer assim. Então, a destruição de habitat é um grande fator que está influenciando na distribuição da biodiversidade. E também o uso excessivo dos recursos naturais, a urbanização também é um fator que influencia na distribuição da biodiversidade. Como esse exemplo, nós podemos citar que na cidade nós não temos uma biodiversidade tão diversa como temos nos campos, né? E é uma coisa bem lógica, bem óbvia. A introdução de espécies invasoras, eu citei acho que um exemplo lá na aula, na questão das plantas, né? A gente pega uma plantinha, pessoas que gostam de criar, de cuidar das plantas, pega uma planta que não é daquela natural daquele lugar e coloca ali. Vamos dizer que você tira uma planta e coloca na sua casa. Então aí você está também, isso entra também como fatores que estão influenciando na distribuição da biodiversidade, porque vai entrar em extinção lá na, vamos dizer, na floresta, por exemplo, de onde você, no mato, né, lá de onde você pegou aquela plantinha. E a poluição, que infelizmente tem sido aí um grande fator que vai influenciar na distribuição da biodiversidade. Também os animais, eles não vão querer, né, povoar, vamos dizer assim, em um local que tenha muita poluição. Não só os animais, né, porque a biodiversidade ela é um conjunto de todos os seres vivos. Então é isso. Vamos para a próxima questão. Nós temos aqui como amenizar as ameaças à biodiversidade. Eu acho que na própria aula de biodiversidade eu deixei alguns exemplos de como a gente pode estar trabalhando com essa questão de amenizar. Então, nós podemos citar como amenizar alguns pontos negativos, né? As mudanças climáticas, o aumento de espécies invasoras, como foi tratado na questão anterior, a desertificação de áreas, fragmentação de habitats, a extinção de espécies. Tudo isso podem aí entrar na questão de como amenizar. Como mudanças climáticas, nós podemos, né, estar aí diminuindo o uso de gases que vão interferir nas camadas. Aumento de espécies invasoras, vamos deixar as espécies cada qual no seu, como diz o ditado popular, cada uma no seu quadrado. Na fragmentação de habitats, extinção de espécies. Então também a gente pode também estar amenizando aqui na questão da sustentabilidade, na reciclagem, né, na reutilização de produtos, energias renováveis, energia solar, né, uso de biocombustíveis, diminuir o uso de agrotóxicos, são fatores que vão
amenizar de uma certa forma a biodiversidade. Essas questões eram isso, não eram apenas essas 4 questões. Então, eu sugiro que vocês criem questionários a partir do assunto que foi abordado na aula, para vocês estarem estudando em casa. E é isso. Até mais. Fiquem bem.